Fala pessoal, beleza? Fazer uma leitura aqui das possibilidades aqui do dia de hoje, né? Dia 29/4. Hoje, pessoal, o mini índice, né, abriu, né, uma movimentação de alta extremamente forte, né? Para quem acompanhou essa movimentação de alta, né, conseguiu observar que a MM9 ela estava mais ou menos bem aqui, ó, tá? E o preço chega na MM9, né, rompe e ali na M9 ele ficou sambando ali em cima, né? Depois, né, ele deixou o topo mais baixo e acabou vindo para esse contexto forte de baixo aqui. Esse contexto aqui, pessoal, do diário, ele é bem complicado. Por quê? Primeiro porque ele fecha abaixo a mínima do candle anterior, do fundo anterior. Era o fundo prévio. Ele retrai um pouco, né, mas fecha abaixo. Só que ele ancora na 9. Né? Essa ancoragem que ele faz na 9, né, esse teste da 9 e essa falha, isso tende a ganhar bastante força, né? Esse tipo de movimentação. Então, o mais provável por hora, né, é que a gente venha realmente, né, agora vir testar, né, essa região, né, do triângulo expandido aqui, essa região aqui. E na pior das hipóteses, né, havendo o rompimento do triângulo expandido, né, aí você vem para a possibilidade de realizar um espelhamento, né? Rompimentos geram a possibilidade de movimento projetado, então você poderia trabalhar esse espelhamento aqui, tá? E ele traria, né, traria alvos, né, para 101.828, né? Eu espero que mantenha isso daqui até mesmo para o bem-estar das minhas ações. Então aqui, né, a gente espera que o preço trave nessa região, né, caso ele chegue nessa região aqui, para depois ter um bom espaço de boa movimentação de alta, né? E torna interessante também, por exemplo, você pensar em algumas ações para investimentos em swing trade, né? Tá? Nos 5 minutos, né, pessoal, você teve uma abertura, né, praticamente na região do fechamento do dia anterior, né? Tá? Praticamente na região do fechamento do dia anterior, com uma boa barra já de ignição, tá? Desde a abertura aqui, né? Então aqui desde a abertura você já tem uma barra de ignição, você já tem gatilho de compra, né? Aqui você poderia jogar, por exemplo, nos 2 minutos e buscar gatilhos aqui no meio do caminho, tá? Sempre que você tiver um gatilho nos 5 minutos, você pode reduzir o tempo gráfico, né, e buscar novas entradas, né? Exemplo, né, aqui. Tá, aqui é a mesma movimentação, né, só que nos 2 minutos, tá? Mesmo nos 2 minutos, a primeira barra foi uma barra de ignição bem forte, uma barra de 500 pontos, tá? Então, você já viu que no fechou em 5 minutos você teve gatilho, né? Você teria uma nova possibilidade de entrada aqui, por exemplo, tá? Pagou mais 569 pontos. Depois ele faz um pullback aqui, né, nos 2 minutos. Faz só um trap de continuidade aqui na 9, né? Ele finge que vai romper, né? A armadilha de algumas pessoas, depois essas pessoas são estopadas, né? E já estava acreditando, por exemplo, que isso daqui poderia ser uma espécie de topo duplo, né? E aí continuidade, né? Gatilho de compra, tá? Sempre falo para vocês, aproveitem os gatilhos de compra a favor da tendência, né? Se puderem operar a tendência, optem por operar isso daqui, tá? Isso aqui é o que é mais lucrativo, né? E com menor risco, tá? Médias alinhadas, né? Preço trabalhando de um lado só de todo mundo, né? Como eu venho repetindo nos vídeos anteriores. Aqui, ó, possibilidade de 600 pontos, né? Faz um novo pullback. Mesmo que você entrasse nessa barra alta aqui, né? Pensando num pullback dela, né? Você ainda assim poderia sair, né? Você ia passar um calor, né? Porque foi uma barra muito grande. O ideal é você pegar barras que não fiquem tão externas, né? As médias, né? Não tão afastadas, né? Os melhores gatilhos vão estar próximos das médias, né? Sem se afastar tanto. Né? Melhores eu digo pelo contexto de não te fazer passar calor, né? Principalmente para quem está começando, tá? Aí aqui, pessoal, era aquela região lá do diário, né? Que comentei há pouco, né? Que aqui é a região da 9, né? Onde estava a MM9 no diário, tá? Esse 50% aqui, esquece aqui, porque isso aqui é só daquele movimento projetado que eu demonstrei ali. Mas aqui era onde estava passando a MM9 no diário, enquanto o preço estava subindo, tá? Então o preço tocou no 9, né? Ancorou no 9, rompeu um pouco ela, tá? Depois ele vem, ó, deixa um topo mais baixo, tá?
Aí aqui ele já deixa um fundo levemente mais baixo, e aqui um fundo mais baixo e outro topo mais baixo. Deu 3 topos, né, pessoal, mais baixos, né, a partir do segundo, né, você já pode até ligar essa LTB aqui, né, aí você traça ela com o canal, né, para o fundo da movimentação, tá? Aí você vai observando, né, que na verdade o preço foi deixando, né, fundos e topos cada vez mais baixos, né? Então você está no canal de baixo, aí você observa a correção, né? Você pode observar os níveis de correção, né? Aí você vem aqui e observa nível de correção até 61.8, né? Não passou daqui. Aí você vem, você tem outra perna de baixa e de repente você vê outra correção. Até onde veio essa correção? Até o 38.2, né? Quase nada. Aí você tem mais uma micro perna de baixa aqui, né? Essa aqui já foi um pouco mais fraca. Corrigiu até os 50%, tá? Então você pode vir fazendo isso, é um exercício bem interessante, né? De você estar repetindo, repetindo, repetindo até para você memorizar isso daqui. E aí, pessoal, eu sempre venho trazendo algumas máximas, né, do Al Brooks, que é que 80% dos rompimentos de canal ele falha, né? Então ele vem e faz um teste, um segundo, né, um terceiro, aqui próximo de um quarto, né? Aí ele vem e finalmente rompe essa movimentação, rompe a 200, né? Aí ele dá, né, uma barra dessa daqui de ignição, né, deixando a possibilidade aqui de um fundo duplo, tá? E nessa movimentação aqui, tá? Com essa possibilidade aqui de fundo duplo, né? Você tem agora a possibilidade de trabalhar um movimento projetado, né? Então você poderia trabalhar, depois de ver esse rompimento, por exemplo, por essa segunda barra aqui, né? Você tinha a possibilidade, né, de trabalhar movimentos projetados. E quando tem rompimento, né, pessoal, o que você poderia estar fazendo, né? Tem algumas formas, né, de você fazer isso. Uma delas é você pegar esse próprio canal aqui, né, e você vir, né, duplicando ele, né, para ir chegando em possíveis alvos, né. E conforme ele vai rompendo, né, a movimentação, você pode, né, ir projetando, né, esse mesmo alvo aqui, né, para baixo, várias e várias vezes, né, até aqui você vê um ponto de parada do preço, tá, pessoal? Então esse aqui seria esse canal, né, projetado para baixo, né? Então ele foi projetado 1, 2, 3, 4, né, 5 vezes, tá? Beleza? Então essa é uma das formas, né, de você estar chegando, né, em movimento projetado, tá? Você projetou o canal para baixo, tá? Uma outra maneira, pessoal, depois que você viu o rompimento, por exemplo, dessa mínima, né, que acaba ficando meio sem chão, né, para depois, sem muitos pontos de parada, né, a não ser esse outro aqui, tá? Aí, como você já tinha o movimento do canal projetado, você poderia, né, vir aqui, Fibonacci, espelhamento, né, aí você vem, né, por exemplo, trabalhar os níveis, né. Então aqui você tinha, por exemplo, esse pivô aqui, quando ele foi rompido, né, confirmação, por exemplo, por essa barra aqui, o primeiro alvo dessa movimentação, ele gerou um primeiro alvo de espelhamento bem longo, né, bem amplo, né, uma boa pontuação ainda, 1000 pontos, tá? Depois disso daqui, se você está acostumado a trabalhar, né, você viu que já teve o rompimento do canal. Rompimentos de canal, a maioria falha, mas quando ele rompe, ele tende a gerar um movimento projetado e tende a gerar um movimento amplo, né? Então é bem interessante você se atentar para isso. Aí aqui, né, ele faz um pullback, né? Aqui é um PC nos 2 minutos, né, pessoal? Sempre reitero isso daqui para vocês também. Então essa movimentação aqui na 9, tá? Nos 2 minutos você está vendo um PC de venda, né? Vou colocar nos 2 minutos aqui, só para a gente demonstrar aqui o PC, ó. O preço vem, né? Testa 20, trava na 20, não consegue deixar nenhum gap acima, né? Depois ele sai, né, com a barra de ignição, tá? Aí aqui pelos 2 minutos você tinha a possibilidade, por exemplo, de tentar pegar essa movimentação, né, num stop, né, um pouco mais curto, né? E bem antes, né? 270 pontos, né? Possibilidade de 1500, até o primeiro alvo. Beleza, pessoal? Então, no mini índice era isso, tá? Agora, né, tá numa movimentação de baixa muito forte, tá bem afastado das médias, né? Depois de toda essa descida aqui, tá bem afastado das médias. E no diário, né, como foi falado, ele ancorou na 9, né? Tem a possibilidade sim disso daqui ser um fundo duplo, né, e segurar essa movimentação ainda, né? Mas o diário não fechou
muito interessante, né, pessoal? Isso daqui nos parece muito mais uma movimentação de continuidade, né, até testar a nova mínima aqui, né, do triângulo expandido, do que de um retorno agora, né? Agora ficou um pouco mais complexo. Por quê? Porque ele veio, testou a 9 e agora ele está saindo da 9, né? Então ele acabou de ganhar impulso, né? Para poder ganhar um pouco mais de espaço de movimentação de baixa. E o mini dólar, pessoal, foi bem interessante também, porque os dois praticamente replicaram, né, a movimentação. O mini dólar ele abre aqui, né? E ele vem testar a 9. A 9, enquanto ele estava descendo, né, ela estava bem aqui, bem próximo realmente da mínima de onde ele testou hoje, tá? Então isso foi um negócio bem interessante, porque os dois acabaram fazendo praticamente a movimentação oposta. Né? O mini índice acabou testando a 9, né, no diário, e o mini dólar, né, acabou vindo testar a 9 também aqui. Ganhou uma boa impulsão também, né? Ele precisava, né? Faz uns dias que eu venho falando que normalmente essa movimentação aqui ela gera um pullback, né, pessoal? E ele praticamente já fez o pullback já na própria barra, né? Ele já tá, só falta um rompimento mesmo isso aqui para que isso daqui, né, virasse um trap de continuidade também praticamente, né? Tá, então quem estava pensando que o dólar ia cair muito, né? Ele acabou fazendo uma correção até então, né, curta e rasa, tá? Então se você pegar essa movimentação toda aqui, tá? Se você pega essa movimentação toda, né, ele só veio até o 38, tá? Nem chegou nos 50% ainda dessa movimentação. Então, se moveu bem pouco, tá, pessoal? Bem pouco, né? Se isso daqui foi o pullback, então, ao que parece, podemos ter mais uma boa movimentação de alta. O que dificulta essa movimentação de alta, pessoal? Por hora, a lateralidade da MM50, tá? Então, você ainda pode ver o preço testando, por exemplo, essa máxima aqui na região do 61.8, tá? De toda essa perna de baixa, né? Então acaba sendo uma região bem importante essa região aqui, tá? Porque ela já foi testada duas vezes. Então o preço chegando aqui nessa região aqui pode de novo ser uma região de realização de lucros, né? Agora ele pode até testar máximas um pouco mais alta também, né? Porque agora ele já ganhou um certo impulso ali na 9, podendo vir um pouco acima aqui. Mas as médias ainda estão abaixo da MM50, então ainda assim a gente ainda vai ter mais uns dias de lateralidade até um realinhamento um pouco melhor, né? Nos 5 minutos gap de baixa, né, pessoal, levou a um bom movimento projetado também, né, que já havia de pivô rompido, né, que é o movimento desse pivô aqui, tá? Que é esse pivô aqui, tá? Esse aqui, ó. Então esse pivô aqui, quando ele é rompido por essa barra, tá? Ele gera essa possibilidade de espelhamento, né? Então sempre que a gente tem um rompimento de pivô, a gente pode trabalhar com movimento projetado. E esse movimento também era um movimento bem amplo, né? E o que o preço faz? Ele já abre com gap de baixa. Abrindo com gap de baixa, né? Você tem mais interesse vendedor do que comprador, né? Foi uma movimentação bem interessante hoje. Pagou uma pontuação bem alta, né? Se você, por exemplo, viu essa barra, né? Já tinha gatilho de venda aqui. Aí você vê o preço lateralizando até chegar na 9, tá? Quando ele testa a 9, ele já volta, né? Já deixa um trap de continuidade praticamente aqui, tá? Então aqui até dava para você já arriscar uma venda, né? Pensando no movimento projetado, pivô rompido, né? Então ele já tinha esse primeiro alvo aqui, né? Então se você vende mesmo na 9, né? Você já tinha a possibilidade de pegar ali, né? Até o movimento projetado, né? Pelo menos os 40 pontos, né? E foi muito rápido, né? Foi coisa de 20 minutos só isso daqui. Teve uma movimentação de baixa muito forte, né? E aí ele chega na 9 do diário, né? Como foi falado, nessa região aqui. E ele começa a retornar, né? Começa a fazer um pullback na 9 do diário. Deixa uma boa barra de ignição aqui depois desse preço de fechamento de reversão, né? Aqui seria uma entrada interessante, no momento você consegue esperar um pouco, né? Porque aí você fica com um stop de 17 pontos, né? E alvo de 23, tá? Quem conseguiu pegar voltando isso daqui. Pagou bem mais, né? Mas no primeiro teste aqui da 20 ele acabou retornando e dando um susto aqui, né? Aí ele vem e testa 50 depois, né? Demonstrando já a presença dos compradores, tá? Então, como agora você tem uma perna de alta mais forte do que a perna de baixo, o que você pode fazer? Né?
você tem um movimento de baixa, você quer ver até onde esse movimento, né, corrigiu. Até onde esse movimento corrigiu? Ele corrigiu até a região dos 50%, tá aqui. Depois ele com pullback aqui na VWAP também, tá? Aí ele começa, né, a sair com a barra de ignição, tá? Você toma posição aqui, né, de novo, stop meio salgado, né, por 5 minutos, muitos pontos. Você entrou aqui nos primeiros gatilhos, né, você teve um pouco melhor, né, 14 pontos, mas pagou 60, tá? Uma movimentação de alta muito boa, né, depois bem alinhada, né, modo rompimento, duas boas barras de rompimento, canal estreito, tá? E aqui ele vem testar, né, os 50%, tá, da movimentação do macro, né, que é aquela que está marcada, que a gente falou do 61.8, que é importante, né? Se ele chega para testar aquela região novamente, né, é bem interessante observar o comportamento do preço ali. E aqui também tinha MM200, né, era um movimento que já estava um pouco esticado, né, das médias. Olha o afastamento que estava, por exemplo, quando ele chega nessa região para 20, ele tinha 29 pontos, tá? Então, um gatilho de venda aqui pelo 2 minutos foi bem interessante também, né? É interessante às vezes você usar o 2 e o 5, né? Porque, por exemplo, quando você vê o 5 muito, muito esticado das médias, né? Aí você tem, por exemplo, uma possibilidade de antecipar uma movimentação nos 2 minutos, né? Isso acaba sendo bem interessante, né, pessoal? Tá? É sempre interessante você tentar observar isso daqui, né? Quando o preço te dá a oportunidade, né? Só que dá para fazer o tempo todo. Dá para fazer, às vezes, né, quando o preço está bem esticado, aí você tem esse tipo de possibilidade, né? Você vai poder vender aqui, ó, né, com stopzinho de 5 pontos, né? Ele acabou pagando 38 pontos, tá? Aí sim se faz uma movimentação interessante. Aqui teve uma movimentação de fundo duplo, né? Tá? É um fundo duplo na região da VWAP, né? Que deixa as coisas um pouco mais interessantes, tá? Aqui, como falado, né? Agora eu podia vender bem mais em conta, né? Aqui você tem um topo, depois um topo mais baixo, um topo ainda mais baixo, né? Aí você está vendo que não está renovando o máximo, né? Você está afastado de novo das médias. Aqui um outro gatilho interessante aqui nos 2 minutos, né? Tá? Stopzinho de 4 pontos, tá? Pagou 16. Topo ainda mais baixo, né? Stop de 8 pontos, né? Pagou 20, tá até próximo da região da VWAP. Aí às vezes o preço ele nos dá, né, essas oportunidades de a gente fazer essas entradas, né? Você olha o distanciamento que está, se esticou demais, né? Ele acaba tendo pelo menos um pullback. Então se você pega com um stopzinho legal, né? Você entra, por exemplo, que nem você estava entrando aqui ó, com 4 pontos, né? Você entrou até antes aqui nessa movimentação 5 pontos. Ó. Quantos pontos você tinha até a 20? Né? 23 pontos, tá? É uma entrada bem interessante, tá? Aí aqui ele faz o fundo duplo, né? Que foi falado. Aí continua, né? A movimentação de alta. Agora ele está entrando aqui na possibilidade de um Fab 4, assim, no final do dia, né? Aqui no intraday, tá? Beleza? Então agora ele tem mais chances de novo lá testar a região do 61.8, tá? Que já tem 2 testes praticamente, esse e esse aqui, né? Por conta daquela movimentação de impulso que ele pegou na 9, né? Contrário para o mini índice. Beleza, pessoal?